Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Nós vamos continuar o conteúdo lá do capítulo 3, beleza? Lembrando que será uma aula centrada nos aspectos sociais da Primeira República ou da República Velha. Pessoal, aqui na sociedade da República Velha, a gente tem que ver que a sociedade acaba sendo um reflexo do sistema político que a gente vivia naquela época. Então, se o sistema político eleitoral ele era corrupto, ele era manipulado, consequentemente, as classes sociais que mais sofriam nesse processo eram as classes pobres. Então, a desigualdade social, o aumento dos impostos, as necessidades atendidas pelo Estado que não eram atendidas, o racismo, já que a escravidão tinha acabado há pouco tempo, o medo e a insegurança social, a insatisfação política, tudo isso foi raiz para várias revoltas sociais durante a Primeira República. Ao longo de mais de 40 anos dessa primeira fase da República Brasileira, aconteceram diversas revoltas sociais no mundo rural, na cidade e até entre os militares. O objetivo dessa aula hoje é listar as 3 principais revoltas que nós temos aí no livro de vocês, beleza? A primeira revolta social que temos que falar é a Guerra de Canudos, ocorrida lá entre 1896 e 1897. Essa guerra ou essa revolta ocorreu no Arraial de Canudos, lá no sertão da Bahia, e colocou o exército brasileiro contra os habitantes de um arraial chamado Belo Monte. O arraial era liderado por uma figura chamada de Antônio Conselheiro, que era um beato. Para quem não sabe o que é um beato, é um líder religioso local que se instalou na região desde 1893, após participar de protestos contra o aumento de impostos que tinham acontecido desde a proclamação da República. O arraial, que ficou conhecido como Belo Monte, ficava às margens do rio Vaza Barris e já era habitado há muito tempo. Com a chegada de Antônio Conselheiro, o local cresceu e chegou a possuir cerca de 24 mil habitantes. Belo Monte transformou-se em um centro que trazia novas perspectivas de vida a uma população de ex-escravos pobres que viviam no sertão da Bahia nessa época. A atuação de Antônio Conselheiro como líder religioso também foi extremamente importante e responsável por atrair milhares de pessoas à procura do beato, e isso fez de Canudos um centro de romaria também. Canudos não era apenas um arraial com um estilo de vida igualitário, mas nas palavras da historiadora Lilia Schwartz, tratava-se também de uma experiência social e política completamente diferente do governo central republicano. Na prática, Canudos acabava agregando essas pessoas em volta de um bem comum, enquanto que elas ao mesmo tempo se afastavam das mãos do Estado. A liderança religiosa de Antônio Conselheiro se apresentava dessa forma como um risco à igreja, como um risco ao Estado, devido à sua grande popularidade e à experiência social e política com traços de igualitarismo. Ambos aspectos representavam ameaça às elites econômicas locais, vulgarmente chamadas de coronéis, lá no sistema de coronelismo, que se baseavam no latifúndio e no domínio por parte dessas entidades e dessas autoridades. Sendo assim, Canudos se tornava um risco também para essas elites e por isso, na ótica desses 3 grupos, precisava ser eliminada. A partir desse ponto, foram organizadas várias expedições militares com o objetivo de destruir esse arraial. A primeira expedição foi organizada pelo estado da Bahia e foi derrotada pela resistência formada em Canudos. A segunda e a terceira expedições foram organizadas por tropas do exército e também foram derrotadas, tendo inclusive o seu comandante morto em combate. Na quarta expedição, organizada lá em 1897, a tropa enviada era composta por 6.500 soldados, incluindo oficiais bem equipados com armamentos modernos, incluindo canhões. O resultado final foi Canudos sendo completamente arrasada. As tropas queimaram e dinamitaram o arraial e os prisioneiros foram degolados. Na prática, ninguém sobreviveu a essa revolta. Já na região sudeste do Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, ocorria em 1904 a Revolta da Vacina, lá entre os dias 10 e 16 de novembro. A Revolta da Vacina, pessoal, foi uma revolta popular que aconteceu pela insatisfação da população pobre por conta da violência do processo de sanitarização da capital. Para quem não sabe o que é sanitarizar, é limpar, é higienizar.
Naquele momento, o Rio de Janeiro, que era a capital do país, passava por uma campanha de vacinação forçada da população contra a varíola. O contexto da revolta da vacina era meio conturbado e teve como estopim a campanha de vacinação forçada. O Brasil, na época, era governado pelo presidente Rodrigues Alves. Por ordem presidencial, a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, acabou passando por um processo de modernização e revitalização. Dentro dessas transformações, ordenou-se, por exemplo, o alargamento de ruas e avenidas, modernização e urbanização do centro da capital e assim por diante. Esse processo de urbanização, pessoal, por sua vez, acontecia às custas da desocupação de milhares de pessoas pobres do centro da cidade do Rio de Janeiro. Essas desocupações ocorriam de maneira violenta e eram realizadas exatamente para dar lugar às obras de modernização e revitalização do Rio de Janeiro. Junto disso, era realizada uma campanha de erradicação de doenças que afetavam o país naquela época, como era o caso da febre amarela e da varíola. Essa campanha de vacinação, pessoal, era liderada pelo sanitarista Oswaldo Cruz, que é esse rapaz aí que lidera as tropas policiais na Charge. E a forma como essa vacinação forçada foi conduzida, aliada à falta de informação dessas populações pobres, fez com que fosse rebelado ali um conflito entre essas duas frentes, os populares e a polícia carioca. As vacinações obrigatórias aconteceram de maneira extremamente violenta, com policiais invadindo e derrubando portas para ter acesso forçado às famílias, e serviços como a matrícula em escolas passaram a exigir esse cartão de vacinação. Então criou toda uma angústia, todo um sentimento de hostilidade, e o temor da população à vacinação levou a uma grande revolta nas ruas do Rio de Janeiro. O resultado desse conflito, além da destruição material da cidade, foi a morte de 30 pessoas e mais de uma centena de feridos. A última revolta que o livro de vocês traz aqui no capítulo 3 é a revolta da Chibata, lá de 1910. Essa revolta aconteceu lá na cidade do Rio de Janeiro e teve como estopim a insatisfação dos marinheiros negros contra castigos físicos que eles ainda eram sujeitos dentro da marinha. No começo do século XX, a Marinha Brasileira era uma instituição fortemente marcada pelo racismo, uma vez que os cargos mais baixos da corporação, na maioria das vezes, eram ocupados por negros e mestiços, que na prática eles eram punidos através de castigos que lembravam sim o tempo da escravidão. Lá no ano de 1910, os marinheiros já haviam manifestado sua insatisfação contra as chibatadas quando alguém era punido. O problema é que nada acontecia. Nenhum dos direitos defendidos lá pela nova Constituição de 1891 eram atendidos. Então houve o estopim de uma revolta de marinheiros que aconteceu lá quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas sem ter direito ao tratamento médico. Os marinheiros, insatisfeitos com o castigo físico, o racismo e a desigualdade social, passaram a se rebelar. Tais marinheiros, eles tomaram o controle de 4 embarcações da marinha, exigindo o fim desses castigos físicos. O líder dos revoltosos era João Cândido, conhecido também como Almirante Negro. Os membros da revolta redigiram um manifesto ao presidente Hermes da Fonseca e ameaçaram atacar o Rio de Janeiro caso não tivessem suas reivindicações atendidas. A revolta, pessoal, foi duramente reprimida, com milhares de marinheiros sendo dispensados. Outros acabaram sendo presos, torturados e enviados para a Ilha das Cobras, enquanto que outros foram enviados para trabalhar em seringais na Amazônia. Muitos dos que foram enviados para os seringais, na prática, eram fuzilados no trajeto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não deixem de fazer a atividade do livro lá na página 63 a 66 no capítulo 3, beleza? Na próxima aula nós vamos corrigir cada uma das questões. Pessoal, tenham um ótimo final de semana e até a próxima videoaula.